António Rebelo de Sousa é convidado desta Hora Económico. Muito boa noite. É um Obrigado prazer. por estar aqui. Prazer. E este dia acaba por ficar marcado então pela análise de Vítor Gaspar a esta sexta avaliação da Troika. O Ministro das Finanças disse que entre esta sexta avaliação e a sétima o foco estará essencialmente na reforma do Estado Social. Este parece ser claramente agora o grande objetivo não só do Governo, mas também da Troika. Bem, eu acho que há realmente necessidade de fazer as chamadas reformas estruturais. Se com isso ele quer dizer que quer fazer reformas estruturais, há vários aspectos que têm que ser contemplados. Há os chamados consumos intermédios, que têm que ver com tudo aquilo que é também o outsourcing. Já se começou a pensar também na questão das fundações, embora também de uma forma muito tímida. Agora, quanto à questão do Estado Social, nós temos que ser realistas. Eu sempre disse, desde a primeira hora, que se pretendia reduzir a despesa em termos estruturais, era muito difícil procurar fazê-lo sem atuar ao nível da educação e da saúde. Mas também disse, desde a primeira hora, que não era fácil, que não me parecia fácil, sem pôr em causa alguns direitos que são realmente fundamentais. E, portanto, sempre pareceu que qualquer que fosse o governo teria sempre uma grande dificuldade em resolver essa questão. Agora, reconheço que há dois aspectos a considerar. Por um lado, dada a minha posição, digamos, ideológica e política, sendo um social-democrata, eu tenho uma certa resistência a considerar que faz sentido cortar em alguns direitos que são realmente fundamentais e que têm que ver com a procura da igualdade de oportunidades, na saúde como na educação. São dois aspectos importantes. Por outro lado, também reconheço que não é só fazendo negociações para reduzir a taxa de juro junto da Troika e para conseguir alongar enfim, o acordo e, portanto, os prazos de pagamento, mesmo havendo a reciclagem da dívida, que se consegue realmente resolver o problema do nosso desequilíbrio em termos orçamentais. Agora, isso implica ter que repensar o papel do Estado na economia. E eu acho que esse papel do Estado deve ser repensado, do meu ponto de vista, da seguinte maneira. Primeiro, entendo que o Estado existe não só para promover a equidade, como também para conseguir garantir uma boa gestão macroeconómica. E realmente diverjo um bocado bastante dos liberais puros e dos neoliberais, uma vez que não põem tanto o acento tónico na questão da intervenção do Estado na gestão macroeconómica. Mas acho que deve intervir esse nível, deve intervir também no sentido de uma certa equidade e no sentido de assegurar a regulação dos mercados. Portanto, estes aspectos parecem-me fundamentais. Depois, nos setores sociais, quando nós falamos realmente de setores sociais, está em causa o chamado Estado de Providência. O Estado de Providência inclui o Estado de Previdência. No que respeita ao Estado de Previdência, que tem a ver com a Segurança Social, eu sou favorável a uma evolução no sentido do sistema misto. Isto é, haver realmente um sistema de repartição, mas plafonado, portanto, que vai até um certo limite, 3, 4 salários mínimos nacionais. Acima dos 3, 4 salários mínimos nacionais deve vigorar, do meu ponto de vista, o sistema de capitalização. Portanto, se nós já tivéssemos começado a implementar um sistema misto, por exemplo, do tempo em que o saudoso professor Sousa Franco foi Ministro das Finanças, como ele, de alguma forma, também pretendia, neste momento, já mais de metade da população estava no sistema misto. Mas a questão é precisamente essa, não é? É que Portugal, para refazer estas reformas, estas são reformas que deveriam ter sido feitas, eventualmente, em tempos não de crise. Até porque depois a transição é difícil, porque é fácil defendermos o sistema misto, mas não se pode implementar de um dia para o outro por isto, porque há aqueles que já fizeram os seus descontos ao longo da vida, na base do sistema de repartição, e não se pode dizer a essas pessoas que têm 50 anos, olha, agora passa realmente a vigorar o sistema misto, não é? E depois, como é que nós fazemos? 10 ou 15 anos para, exatamente. É difícil, não é? Depois, como é que se faz como é que se implementam os necessários ajustamentos para não haver depois aqui situações de injustiça. Ora bem, mas, portanto, essa é a grande questão, como é que se faz a transição, não
prejudicando aqueles que já descontaram o sistema de repartição há bastante tempo. Mas temos que caminhar nesse sentido, isso penso que é evidente. Depois, no que respeita à saúde, no que respeita à educação, eu penso que tem que haver estabelecimentos públicos de ensino que têm a ver com o chamado ensino básico. E acho que também, enfim, isso sobretudo por uma razão que é particularmente simples, que as pessoas ignoram, as pessoas que defendem o chamado cheque educação e a substituição por inteiro do Estado pela iniciativa privada, havendo um cheque de educação que se dá realmente a um desgraçado, e o desgraçado depois escolhe o estabelecimento de ensino. Isso é muito simples, mas agora, em Alguidares de cima ou em Alguidares de baixo, não há essa opção. Não há essa opção, porque, digamos, a iniciativa privada não vai fazer um estabelecimento de ensino realmente em Alguidares de cima ou em Alguidares de baixo, onde há realmente uma população reduzida e onde a rendibilidade do negócio é muito reduzida, não é realmente? Portanto, na Ilha de Corvo, não é? Não, a iniciativa privada não faz um único estabelecimento de ensino privado, como é provavelmente aquilo, como é evidente aos olhos de qualquer pessoa que não seja facciosa. E, portanto, manda-se para lá realmente o cheque de educação para os estudantes, e o estudante tem que apanhar o bote, não é? O bote, estou a exagerar, agora estou a ser faccioso, mas tem que apanhar um barco ou apanhar outra coisa, até mesmo um avião, não sei se realmente fará muito sentido, para ir todos os dias às aulas, não é? Quer dizer, portanto, realmente, objetivamente, não faz muito sentido. Ora bem, portanto, haver realmente um sistema de ensino público faz sentido por causa das regiões mais carenciadas, em que de facto não chega lá a iniciativa privada. Gosto ou não, quer dizer, não chega lá. Ora bem, portanto tem que haver uma estrutura realmente adequada de estabelecimentos de ensino público para fazer face a essas situações, e depois tem que haver em concorrência com uma salutar concorrência entre o sistema privado e o sistema público ao nível universitário. Porque, realmente a crítica que se faz aos estabelecimentos de ensino primário e secundários que são, de uma maneira geral, públicos, que são, de uma maneira geral, de pior qualidade que os privados, tem razão de ser, em muitos aspectos. Mas, por exemplo, nas universidades, também temos que conhecer, de uma maneira geral, as universidades públicas são melhores que as universidades privadas. Não vou falar agora de exemplos, não é? Até para não ferir suscetibilidades de ninguém, mas que realmente... Mas enfim, é essa a imagem podia achar uma provocação, mas realmente é público notório. Temos ótimas universidades públicas, a Universidade Técnica de Lisboa é muito boa, a Universidade Clássica agora se fundiu realmente com a Universidade Técnica, é muito boa, a Universidade de Coimbra é muito boa, a Universidade de Porto é boa, a Universidade de Minho é boa, a Universidade de Aveiro é boa, são todas públicas, então, e não se fala nisso. Ora bem, portanto, não se vai acabar, espero bem, de um dia para o outro com as universidades públicas. Penso que não sei se isso está na mente de alguém, mas realmente, portanto, é preciso arranjar aqui uma solução realmente equilibrada. No que respeita à saúde, é das situações em que eu penso que o John Rawls tem razão, realmente a chamada teoria do Maximin, que é a teoria de que é preciso, em certas circunstâncias, atender aos segmentos da sociedade que têm menor nível de bem-estar e tentar maximizar o seu nível de bem-estar. Há a ideia do cheque-saúde. O cheque-saúde é uma ideia muito interessante, mas não resolve todos os problemas. Tem que haver realmente também centros hospitalares públicos. Eu acho que tem que haver pelo menos um grande centro hospitalar público em cada realmente distrito. Não é? Senão teremos o mesmo problema da educação. Porque o que acontece é que, por exemplo, hoje em dia, esse problema pode um dia sofrer uma alteração quando houver uma revolução, a quarta revolução industrial e de serviços, com a redução dos custos dos equipamentos na área de saúde e dos medicamentos, que aí realmente a iniciativa privada poderá, de facto, avançar para investimentos diversificados, não é? E polivalentes. Mas hoje em dia a iniciativa privada tem muita dificuldade em investir em unidades hospitalares polivalentes que cubram todas as situações. Porque, por exemplo, vamos supor que é preciso um equipamento especial para fazer certo, enfim, fazer o estudo do doente quando tem um tumor no cérebro ou coisa assim parecida, um equipamento que é particularmente dispendioso. E aquela tipologia de doença acontece realmente 2 pessoas por ano, quer dizer, 3 pessoas por ano, realmente na região de Lisboa. É evidente. Ou até realmente, digamos, no país, é uma doença realmente rara, em que só há meia dúzia de pessoas que têm, poderão vir a ter realmente necessidade de fazer esses exames realmente ao ano. Não justifica um investimento significativo em equipamento médico por parte da iniciativa privada. Portanto, não faz. A pessoa morre. Do ponto de vista da iniciativa privada, então melhor ela morrer, porque realmente não justifica estar a investir só para satisfazer a situação de meia dúzia de doenças. Ora, eu penso que uma pessoa que tem preocupações sociais
que alguns poderão não ter, e acham que é mesmo assim, vai para debaixo da ponte, pronto, está o problema resolvido, não é? Porque é que agora vamos construir uma solução para resolver o problema de 6 pessoas por ano? Quer dizer, não vamos, morreu, não é? Não tem dinheiro, morre. Ora bem, eu não penso dessa maneira. Realmente, enfim, tem uma maneira, infelizmente ou felizmente, de maneira um bocado diferente. E, portanto, acho que o Estado, na medida do possível, deve procurar resolver também essas situações. E trata-se de um investimento não rentável, de acordo com uma perspectiva que tem que ver apenas com a rendibilidade do negócio, não justificava realmente esse investimento. É claro que se pode dizer, mas dá-se o cheque, não é? E o desgraçado que vá à Alemanha, porque na Alemanha já há uma população realmente mais demorosa, em vez de haver 6 casos, haverá 50 ou 60, e, portanto, já justifica realmente comprar o equipamento na perspectiva de iniciativa privada. Mas também, não vai à Alemanha, morre. Portanto, eu defendo que tem que haver realmente unidades centrais realmente públicas, embora admite que, em termos de unidades especializadas, enfim, possa e deva haver realmente unidades privadas, que em termos também de unidades que sejam, façam concorrência em muitos domínios já às centrais, possa haver, e é desejável que haja também unidades privadas, que até no ambulatório pode haver uma salutar concorrência. Portanto, tudo isso eu admito, mas tem que haver também uma estrutura mínima de Serviço Nacional de Saúde. E é isso que tem que ser agora pensado entre esta sexta e a sétima avaliação. Já disse que o meu já falecido pai, que era realmente ministro do professor Gonçalo Caetano, era a favor disso, quer dizer, e o professor Gonçalves Ferreira, que era secretário de Estado da Saúde, era a favor realmente da existência de um Serviço Nacional de Saúde, quer dizer, dificilmente podem ser considerados realmente esquerdistas radicais, quer dizer, portanto, a não ser que se considere o professor Gonçalo Caetano. Ora bem, portanto, tem que haver aqui a manutenção de alguns serviços que são realmente serviços básicos. Daí a dizer-se que não se deve mexer em nada, que não deve ser concedida a exploração realmente de uma unidade realmente especializada, que não realmente se deve fazer nada também na área da educação, vai realmente uma grande distância. Eu já disse anteriormente que acho que o Partido Socialista deveria manifestar disponibilidade, e aliás, penso que o próprio secretário-geral, o nosso secretário-geral já o disse, que não estava disponível para prejudicar os direitos realmente fundamentais dos cidadãos e, portanto, achava que isso não deveria ser questionado. Agora, que estava disposto para discutir soluções alternativas, mas também deveria haver alguma predisposição do Governo para fazer algumas cedências, digamos assim, ao Mas mantendo-se esta meta de um corte de despesa de 4 mil milhões de euros, é possível fazer este corte sem entrar nessas áreas mais sensíveis? 4 mil milhões, de facto, parecem um bocado, porventura, exagero. Preferem, e sobretudo, vamos lá ver, estes 4 mil milhões dão-me um bocado a ideia, para ser mesmo os 4 milhões, pensando naquilo que são os objetivos estabelecidos para o déficit orçamental, que há aqui alguma coisa mal. E que essa coisa mal, para serem mesmo 4 mil milhões, é que se está a admitir, desde já, que a execução orçamental não vai correr bem. Isto é, que as receitas que estão realmente previstas para o Orçamento de Estado vão ser realmente menores do que realmente se admitiu ao princípio que seriam, e do que está realmente consagrado nos estudos que servem de base, realmente estão subjacentes ao Orçamento de Estado, e que a despesa vai aumentar em vez de diminuir. Quer dizer, ainda que ligeiramente irá aumentar, coisa que, aliás, eu penso que vai acontecer. Quer dizer, a minha previsão. Então aí o mal está nas previsões que estão a ser feitas e na política tributária que está a ser posta em prática, que, quanto a mim, me parece orientada no sentido de uma excessiva carga fiscal, realmente que vai levar a que se entre mesmo no ramo descendente da curva de Laffer, desta vez já não relativamente só ao IVA, mas também relativamente, digamos assim, ao IRS, porque está a ver na despesa, como acontece que anteriormente havia 2 subsídios na função pública, agora 1,6, coisa. Portanto, realmente, se não houver algum cuidado e se não se cortar mesmo nos consumos intermédios, de facto a despesa até vai aumentar ligeiramente, porque, como é evidente, estas reformas estruturais, os efeitos dela nunca se fariam sentir no próprio ano, só se fossem sentir posteriormente. Portanto, é realmente uma coisa que também as pessoas deviam aprender realmente com a vida e está-se mesmo a ver que não é no próprio ano que realmente se vai produzir efeitos. Ora bem, portanto, é
é uma hipocrisia estar a dizer que é preciso cortar 4 mil milhões, quer dizer que não é com certeza para o ano de 2013, nem sequer eventualmente para o 2014. 4 mil milhões daqui a 2 anos. Só a partir de meados de 2014 e 2015 é que teremos realmente efeitos. Se a pessoa for realista, não é? Quer dizer, a pessoa pode não ser realista. As pessoas que andaram toda a vida em gabinete de estudo não são realmente realistas, como é evidente. Ora bem, têm dificuldade em ser realistas, só conhecem realmente a realidade dos gabinetes de estudo. Mas, enfim, depois, isto sem ofensa nenhuma, é assim, não é a vida? Ora bem, depois, do lado da receita, também, de facto, dá-me a ideia de que, se nós virmos com objetividade, o que é que se passou? O IVA, portanto, aumentar a receita do IVA não me parece que vai acontecer. Vai diminuir, provavelmente, porque estando nós em recessão, é natural que diminua mais um bocadinho. Bem, portanto, tributação indireta é o que se tem visto. Na tributação direta, aumentar parece muito difícil, porque nós chegamos a finais de julho e agosto e houve realmente um aumento, mas um aumento. Há uma estatística para ser com 5%, outras 3, tal por cento e tal, mas é preciso ver realmente até que ponto é que se entrou ou não em conta com o facto de ter havido realmente atrasos, digamos, na reposição realmente do IRS, quer dizer, portanto, dos reembolsos de IRS, mas enfim. Mas com os aumentos que foram agora substanciais, é possível que haja realmente uma redução realmente na receita. E eu admito que isso vai acontecer. E isso passa a ser realmente visível a partir de abril, maio. Porque há aqui um aspecto que realmente tem a ver com a componente psicológica. Porque é engraçado, porque há pessoas que são favoráveis às expectativas racionais, mas depois realmente parece que se esquecem delas quando se trata de aumentar a carga fiscal. A partir do momento em que houve realmente a TSU, o problema da TSU, e depois, a partir do momento em que se anunciou que os impostos iam aumentar significativamente, é evidente que a componente psicológica levou necessariamente a que houvesse um impacto negativo no consumo das famílias. E naquilo que nós designamos ainda antes de sentir o choque de 2013. E o chamado planeamento do consumo, que é um conceito que entra, e também no investimento. Porque as pessoas... Eu estava a pensar em investir alguma coisa, agora é que eu não invisto mesmo nada. Ora bem, porque não tem expectativa favorável à evolução da procura. Portanto, a partir, portanto, digamos assim, de setembro a outubro, influenciou-se negativamente as expectativas, em termos de expectativas comportamentais dos consumidores e dos investidores, aquilo que poderia ser o seu comportamento futuro, e agora é muito difícil recuperar. É que agora é muito difícil recuperar. Quer dizer, isto também... Não basta agora fazer um discurso. Isto agora vai melhorar. Desculpe lá, então, já nos explicaram que isto é uma coisa trágica, agora não acreditamos, não é? Ora bem, portanto, temos aqui este grande problema. Depois já há aqui um outro problema também complicado, que são as medidas de incentivo ao crescimento. Eu não, quando falo em medidas de incentivo ao crescimento, não. Eu acho que temos que ser responsáveis, não é só dizer que é preciso substituir a austeridade por medidas de incentivo ao crescimento. É preciso enunciar algumas, dizer algumas, o que é que nós achamos. Ora bem, eu acho que, por exemplo, a ideia de baixar o IRC é importante. Sempre defendi que se devia baixar o IRC. Mas não é de qualquer maneira, não é? Porque baixar o IRC, por exemplo, para grandes empresas como a EDP ou a PT, isto tem mesmo impacto orçamental, não é? E talvez nem precisem, não é? Estão de boa saúde, não precisam. Ora bem, não pode ser, portanto, um abaixamento do IRC generalizado. Quer dizer, tem que ser um abaixamento para empresas que sejam consideradas empresas de setores estratégicos, ligados ao setor de bens transacionáveis e em setores estratégicos, para cá agora volta ao mesmo, para saber quais são os estratégicos, teria que haver realmente um modelo de desenvolvimento, teria que haver realmente um plano de desenvolvimento e um modelo de desenvolvimento, cá está. A minha costela realmente favorável a que haja realmente um planeamento indicativo, etc. e tal, que algumas pessoas abominam essa ideia. Ora bem, portanto, tinha que saber, para setores estratégicos, quais são os setores estratégicos? Vestuário e calçado, o turismo, realmente, quais são os setores que são considerados estratégicos? Aí, sim senhor, baixava-se o IRC. Não é, por exemplo, a ideia de baixar, portanto, por setores, eu fazia isso para setores e baixava mesmo para 10%, enfim, a partir do pressuposto que não há realmente qualquer dificuldade de outra natureza que venha a ser levantada ao nível da Troika. Aqui estamos a falar sobretudo por volumes de investimento, neste corte, que será aplicado
alavancada à partida para investimentos, novos investimentos, acima dos 3 milhões de euros, embora isso ainda não esteja totalmente definido. Aqui há que ter um cuidado também, que é a possibilidade de de se fechar uma empresa que está realmente com problemas, criando outro ao lado, não é? Transferindo realmente alguns recursos que se têm realmente ao lado, digamos assim, para esse novo projeto e deixando de cair o projeto em que se estava. Quer dizer, portanto, há aqui um risco que poderá eventualmente existir, não é? Que leva a algumas distorções depois no funcionamento do mercado. Portanto, aí tem que se tomar realmente algumas cautelas, é preciso pensar nisso. Depois há outro aspecto que era importante, que é a dedução à matéria coletável do chamado investimento de referência. Isso era havia outra medida que me pareceria realmente importante ser implementada. Depois, outra medida que me pareceria realmente muito importante implementar era em relação à recapitalização da banca, baixar os juros das obrigações, realmente. Portanto, baixar dos 8,5%, realmente, para uma coisa que seja realmente mais razoável. Depois, outra medida que era importante era, já que se está a pensar, eu acho muito bem que se pense realmente na reestruturação das PMEs, no financiamento das PMEs e tal. O novo banco não faz, como já disse anteriormente, quanto a mim, qualquer sentido. Porque eu ainda não vi nenhum... Ainda hoje Vítor Gaspar falou da criação desse novo banco. Eu não conheço ninguém com experiência de banca, quer dizer, de gestão bancária, de banca comercial, ou de banca de investimentos, ou de banca de desenvolvimento, não é? Uma pessoa com experiência nessa matéria, que tenha defendido a ideia de uma forma realmente consistente. Tenho visto muitas pessoas a defender, mas não são propriamente banqueiros, não é? Defender. Os banqueiros, de uma maneira geral, não estão contra. Não é? Ainda não vi nenhum, até amigos meus com experiência de banca, todos com quem eu tenho falado, realmente estão contra. Mas, enfim, criar um banco demora tempo. As pessoas não... Esse Banco de Fomento, para ser criado, provavelmente tem que passar pelas instâncias comunitárias, realmente, e tem que ir ao Banco Central Europeu. Realmente temos a autorização no segundo semestre do próximo ano. Não é? Tem que fazer depois regulamentos internos, não é? Realmente. Depois é que realmente é mesmo criar. Temos a primeira operação financeira lá para o segundo ou terceiro trimestre de 2014 aprovada. Portanto, impacto na economia lá para 2015. Não é no segundo semestre de 2013. Quer dizer, é evidente. É de quem não sabe nada realmente do que se passa. Ora bem, depois, a segunda questão realmente que é importante é que nós já temos as estruturas adequadas à implementação da ideia. A ideia parece-me boa. Porque temos a Caixa Geral de Depósitos, temos a Caixa Banco de Investimentos. A Caixa Banco de Investimentos pode fazer isso, já existe. Tem a rede, porque a rede depois também é muito importante. Porquê que a rede é importante? Porque nós, para além de termos de saber informações sobre os clientes e sobre a banca, temos de saber o seu historial. Isso recorremos realmente ao sistema financeiro, está bem? Depois, realmente é preciso fazer hipotecas, constituir as hipotecas a nível local, etc. Às vezes, realmente, fazer parcerias a nível local e a rede ajuda muito nesse aspecto. E a Caixa tem rede, não é? A própria banca comercial pode dar realmente apoios, pode-se criar realmente, é um fundo, digamos assim, para a reestruturação da banca, que é gerido pela Caixa Geral de Depósitos e é que também tem acesso aos outros bancos. Quer dizer, portanto, isso faz mais sentido do que estar a criar um banco novo, não é? Então, o que é que justifica esta ideia de criar um banco novo? É uma operação mediática? Não, quer dizer, justifica que é a privatização da Caixa. Quer dizer, a única lógica que qualquer pessoa que saiba juntar 2 e 2, e sabe que 2 e 2 são 4, não é? É dizer isto, isto é muito simples. Gente, agora estamos a ser progressistas, não é? Virados para um futuro realmente promissor, não é? Estamos a pensar nas pequenas empresas, nas microempresas, vamos fazer uma coisa pública. Estão a ver, dizem que eu realmente sou neoliberal, sou um conservador, um reacionário. Não, eu quero fazer uma coisa pública. Estão a ver, realmente, eu sou altamente progressista, realmente, portanto, não diria que teria havido uma recaída, porque realmente isso então realmente podia levar-nos enfim, a outras conclusões realmente de natureza diferente, não é? Realmente, enfim, isso também pareceria realmente bastante perigoso, realmente em certos casos, não é? Mas, portanto, vou avançar com um banco público. E depois, evidentemente, não justifica a Caixa Geral de Depósitos como um banco público que está a fazer concorrência à banca comercial, porque é um banco comercial, já não é um banco de investimentos, não é? Não é um banco de investimentos que tenha uma função desenvolvimentista, portanto, está livre para ser privatizada. Portanto, é a única. Eu só faria isso, eu só criaria realmente um banco de fomento para privatizar a seguir a Caixa Geral de Depósitos, como é evidente, se tivesse esse propósito. Então aí já é uma boa ideia.
nessa perspectiva de privatizar a Caixa Geral de Depósitos, só como realmente, para a minha desgraça, eu não sou a favor da privatização da Caixa Geral de Depósitos, que é uma grande maçada, não é? Também não acho que essa estratégia brilhante, quer dizer, portanto, esse é que é o pequeno problema, não é? Portanto, mas já havia outra coisa que se podia fazer, é criar fundos para a internacionalização da economia portuguesa. Alguns que possam ser realmente geridos também na mesma pela Caixa ou pela própria Sofid. Ora, todas essas medidas que realmente poderiam ser enunciadas, há aqui algumas alterações que estão preconizadas, ou pelo menos parece que, enfim, algumas pessoas pensam que serão realmente possíveis em relação ao Orçamento de Estado, que são positivas, realmente. Por exemplo, a possibilidade de pagamento em mais em várias vezes, quer dizer, realmente, hoje em dia já é possível realmente pagar em 2 vezes, em muitos casos, quer dizer, mas, enfim, fazer 3 pagamentos, ou várias prestações, realmente, parece-me bem, realmente alivia a situação, quer dizer, portanto, há medidas realmente que são realmente... Mas das alterações que vimos no final da semana passada relativamente a este Orçamento do Estado, vinga a ideia de Vítor Gaspar de que, de facto, a margem era muito estreita para se fazer alterações. Temos esta alteração na sobretaxa dos 4% para os 3,5%. Sim, também não tem grande significado. Mas há aqui um aspecto que é muito importante, que não se consegue compreender com facilidade, que é o seguinte: nós temos uma Holanda que tem regimes preferenciais em termos de tributação sobre as empresas. Temos a Inglaterra, que também tem regimes realmente preferenciais em relação realmente à tributação sobre empresas com capitais provenientes do exterior. Temos realmente a Luxemburgo, que também temos regimes preferenciais. E porquê é que nós não a devemos ter, realmente? Porquê é que isso não se estuda e porquê é que não se propõe realmente à Troika, realmente, que possamos vir a ter? Porque, mesmo em relação, já quando foi do problema das Golden Shares, a ideia que é preciso, bem sei, que depois passou a ser imposição da Troika, que nós temos que acabar com as Golden Shares. Está bem, mas e a França? E a Itália? Acabaram? Quer dizer, porquê que devemos ser nós, realmente, o país exemplar e não os outros? Ora bem, esta ideia que nós muitas vezes temos de uma certa subserviência em relação... Eu não sou pela ideia de rasgar o acordo com a Troika, e sou realmente os revolucionários. Isto é, aqueles que não querem que continuemos na área do euro e que não... Quer dizer, aqui há 2 possibilidades, não é? Ou realmente são profundamente ignorantes ou são revolucionários. São revolucionários, acho que compreendes perfeitamente, querem rasgar o acordo com a Troika, querem sair da União Europeia e querem realmente regressar à Revolução Bolchevique. Quer dizer, portanto, os soviéticos tomam conta, realmente, é como aquela história de se fazer um governo de esquerda com PS ou CPS, não é? Quer dizer, isso é um convite à insurreição armada, como é evidente, porque, como toda a gente sabe, o Bloco de Esquerda com o PC nunca terão realmente mais que 18% ou 19%, não é? E portanto, ou que tenham 19,5%, pronto. E, portanto, não conseguem informar, numa democracia representativa, não conseguem informar o governo, não é? Numa democracia que eles consideram burguesa, não é uma coisa hedionda, realmente não conseguem informar o governo. Portanto, realmente é um apelo à revolução. Agora, ou então, há pessoas que são muito ignorantes, e por acaso até conheço algumas pessoas que têm a obrigação de ser ignorantes, mas são, enfim, talvez isso tenha a ver com um certo idealismo, que pensam que é possível nós realmente sairmos da área do euro sem que haja realmente grandes distúrbios em termos macroeconómicos e sem até se criar uma dinâmica de saída da União Europeia, que eu acho que se cria logo a seguir uma dinâmica de saída da União Europeia. E uma coisa estará muito provavelmente ligada trágica, mais tarde com crises até ao nível dos abastecimentos, porque as nossas reservas líquidas cambiais, ao fim de algum tempo, deixavam realmente de nos permitir ter possibilidades de fazer pagamentos internacionais. Portanto, enfim, agora esperemos que esse não seja um cenário mais pessimista, que teremos de voltar, mas certamente que falaremos de outros temas já na próxima semana. Muito obrigado pela presença neste Hora Económica. Foi um prazer.